Não tem mais como esconder a pilha de porcaria que foi amontoada nos últimos anos no mercado financeiro. O tão sonhado pivô do Fed pode deixar de ser um sonho para os investidores e se tornar um grande pesadelo. Exatamente, seus capitalistas. Nesse vídeo, a gente vai falar aí sobre o Bank of America mandando a real. Não tem mais como esconder a verdade. O problema é que muitos investidores vão ser pegos de surpresa e vão ser dilacerados aí nessas quedas que estão por vir. Eu te convido a deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer, porque dessa maneira a gente vai estar ajudando as pessoas a blindarem o patrimônio para que elas possam plantar no momento correto. Há mais de 2 anos, pessoal, eu venho alertando vocês para vocês prepararem a terra. Exatamente. Quem domina o ciclo consegue sempre se antecipar aos movimentos. E quem me ouviu há mais de 2 anos atrás começou a se preparar. O que é essa estação, Gabriel, de preparação da terra, de você preparar o terreno? Essa estação é a hora de você fazer caixa. Caixa em real e caixa em dólar. Porque geralmente, na próxima sequência, você vai ter o momento de semear. Depois que você prepara a terra, você semeia. E o que no mercado financeiro é você semear? Colocar as sementes lá na terra. É você comprar os ativos mais baratos. Esse período, né, essa estação, ela está chegando. Assim como você tem as estações do ano, onde cada estação beneficia um tipo de ação, no mercado financeiro você também tem isso. Só que aí você vai olhar os ciclos econômicos. Então agora, como eu falei, nós estamos na fase de preparar a terra. Na sequência, a gente vai colocar as sementes na terra para adubar, para cuidar, e aí colher os frutos daqui a alguns anos. Só vai colher os frutos quem plantar no momento certo. E esse momento está chegando. Por isso, seu capitalista, eu digo, faz acontecer enquanto ainda é tempo. Porque a maior oportunidade de investimento está chegando. Você que ainda não investe, levanta as mãos para o céu e agradece. Porque a maior oportunidade para você entrar no mercado está chegando. Só esteja preparado para aproveitar essas oportunidades. Bom, pessoal, introdução feita, vamos cair para dentro, porque a gente vai falar de macroeconomia, falar desses grandes bancos que estão aí fazendo os seus alertas e também vamos falar da terceira peça agora que está caindo. Essa terceira peça vai empurrar a quarta peça, que é a peça do aumento do desemprego. E é aí que o bicho pega, tá bom? Então, vamos cair para dentro? E a gente vai falar sobre a Apple. A Apple que tem as suas ações aí em queda, com a possibilidade da empresa perder 8 bilhões de dólares de receita. Gabriel, por que essa queda de receita vai acontecer? Por questão de problemas de produção na maior fábrica de iPhones, que pode justamente então fazer com que esse faturamento, né, caia. O que está acontecendo? Está acontecendo, inclusive saiu uma matéria hoje falando mais sobre isso, tá? Essa matéria saiu 1 hora atrás na Investing. Estão aqui, pessoal, a Apple está tendo problemas lá na fábrica da Foxconn de Shenzhen, né, lá na China. Então, a gente sabe que a China ainda está com aquela política de fechamentos, do vírus zero, e isso está afetando a cadeia de suprimentos. Então, além de todo o problema macroeconômico, além de todo o problema da contração da economia, causada pelo aumento de juros e redução da liquidez por conta da redução do balanço do Fed, além de tudo isso, nós ainda temos esse pepino geopolítico da guerra e também dessa questão aí da cadeia de suprimentos que ainda está sendo prejudicada, né, por conta dessa política chinesa. Então, bunda na parede, seus capitalistas, porque a terceira peça ainda está para cair e ela vai empurrar a quarta peça. Então, qual que é a próxima peça que a gente vai ver caindo? É a peça dos balanços das empresas vindo ruins, pessoal. Então fiquem de olho nessa questão, tá? Isso posto, a gente agora vai falar sobre a questão do aperto monetário que vai intensificar a queda dessa terceira peça, que vai prejudicar o crescimento da economia. Como consequência, as empresas vão ter menos lucro, vão ter redução das suas margens. E isso deve fazer com que o preço das ações caia, fomentando ainda mais essa correção nos mercados financeiros, pessoal. Quarta-feira, nós teremos um importante indicador macroeconômico saindo. Esse indicador é a taxa de juros da maior economia do mundo, os Estados Unidos. A perspectiva do mercado é que ocorra uma elevação de 0,5%, fazendo essa taxa ficar aí entre 4,25% e 4,50%. Cerca de 80% do mercado está acreditando
nessa possibilidade. Acontece, pessoal, é que existe um otimismo no mercado por acreditar que agora o Fed vai começar a voltar a estimular a economia. Só que isso é uma doce ilusão. Acontece, pessoal, que o mercado ele é um viciado em estímulos. O mercado é um cachaceiro, só que a cachaça do mercado são os estímulos financeiros. Juro zero e dinheiro abundante sendo injetado na economia, assim como aconteceu lá em 2020, fazendo os mercados dispararem. Só que acontece que aquela disparada foi artificial. Aquilo prejudicou a oferta e demanda, prejudicou toda a cadeia de suprimentos e fez a inflação disparar. Por conta dessa loucura, agora eles precisam fazer um movimento reverso. Eles precisam drenar toda essa liquidez e aumentar os juros. Isso justamente faz, né, um movimento que fez ali, precedeu, né, as altas, agora fazer os ativos caírem. Então, pessoal, isso acontece por conta disso aqui, ó, queda de liquidez. Como eu falei mais nesse vídeo, esse fator vai derrubar os mercados. A queda da liquidez está muito relacionado com a queda dos preços dos ativos, porque justamente acabou a farra do dinheiro grátis, a farra da abundância, pessoal. E o mercado agora vai ter que lidar com a realidade. Só que o mercado, como eu estava falando, ele é um cachaceiro viciado em estímulos. Ele quer juros zero, ele quer ali injeção de liquidez. Só que, como eu falei lá para os membros do canal Nível 2 hoje de manhã, nós ainda temos um longo caminho até levar a inflação para a meta. Então ainda existe um longo caminho para sair dessa linha amarela, que eu aprofundei mais e esmiucei mais para os membros do canal Nível 2 ou acima, para sair dessa linha amarela para levar para essa linha verde. Acontece, pessoal, que se o Fed volta a estimular a economia muito cedo, como o mercado está imaginando, o que vai acontecer é que a inflação vai voltar a incomodar. Se você não matar o bichinho, se você não tratar o bichinho direito, ele volta a incomodar. É tipo uma praga a inflação. Isso aconteceu já na década de 70. Na década de 70, você teve um período inflacionário muito grande, porque a inflação estava incomodando e o Fed ele não tomava atitude para resolver o problema. Ele tomava atitudes paliativas. Então ele aumentava o juro, via os investidores chorando, via a economia contraindo, ele ia lá e voltava a estimular. E a inflação ela corrigia, quando ela dava uma quedinha, o Fed ia lá, voltava a estimular, a inflação voltava a disparar. E aí ficou esse problema inflacionário por mais de uma década, até vir o Volcker, na década de 80, botar o pau na mesa e resolver esse problema de uma vez por todas. Ele elevou a taxa de juros a um patamar tão alto que fez a economia entrar numa recessão, esfriar ali a questão da demanda, e ele resetou a economia, ele limpou todas as anomalias. Várias empresas quebraram, muitas pessoas foram demitidas, mas depois que limpou ali e a treta passou, a economia voltou a se recuperar e a gente viveu bons anos aí de bonança, de fartura. Eu acredito que o Fed não quer repetir esse erro da década de 70, de fazer ali com que os estímulos voltem muito antes da inflação ser curada. Então, essa expectativa do mercado de voltar os estímulos muito rapidamente pode ser frustrada. Por isso que eu digo que o mercado ainda não precificou essa elevação de juros por mais tempo, né? Persistindo por mais tempo. Um exemplo é só você olhar o Brasil. O Brasil ele começou a elevar os juros muito antes para conter a inflação. Muito antes da Europa e dos Estados Unidos. E a grande jogada é que agora o Brasil parou de elevar as taxas de juros. Mas as taxas de juros permanecem flat, elas permanecem elevadas. O cupom não parou ele não começou a diminuir as taxas, ele está mantendo elas elevadas, né? E isso pode acontecer nos Estados Unidos. O mercado está animado porque as elevações anteriores do Fed foram de 0,75 e agora a perspectiva é de uma elevação de 0,5. Então eles olham, opa, eles estão começando a desacelerar. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Acontece que eles só estão reduzindo o tamanho do passo. Mas isso não significa que a contração econômica vai acabar. Não. Ela vai persistir, a contração vai persistir. Então ainda tem muita água para rolar, seus capitalistas. E aí o Bank of America ele está falando justamente sobre isso. Ele está falando justamente sobre essa perspectiva que eu expliquei para vocês e agora a gente vai aprofundar essa questão. Bank of America diz não apostar no aumento das ações após a última alta do Fed. Pessoal, prestem muita atenção nesse trecho que eu vou ler para vocês agora, tá bom? E já vai deixando seu like se você não deixou aí embaixo. Enquanto os investidores
estão impacientes para que o Federal Reserve entregue seu último aumento de juros para voltar às ações. A história mostra que eles devem ter cuidado enquanto a inflação permanece persistentemente alta, de acordo com os estrategistas do Bank of America. Uma análise do Michael Hurnett e sua equipe mostrou que as ações tiveram desempenho superior depois que o Fed parou de aumentar as taxas durante os períodos de desinflação nos últimos 30 anos. No entanto, durante a era da inflação persistentemente alta, nas décadas de 70 e 80, as ações caíram após os últimos aumentos. Escreveram eles em nota. No ciclo atual, eles esperam que o Fed aumente as taxas pela última vez em março de 2023. As ações dos Estados Unidos já recuaram esta semana, depois de se recuperarem no quarto trimestre, com os sinais de uma economia resiliente alimentando temores de que o Fed permaneça hawkish por mais tempo, ou seja, permaneça nessa ideia de contração, levando ao risco de uma contração no próximo ano. Cerca de 5,7 bilhões de dólares saíram de fundos globais de ações na semana até 7 de dezembro, informou o Bank of America, citando dados da EPFR Global. Os estrategistas do Citigroup, esta semana, se tornaram os últimos a alertar sobre retornos mais fracos em 2023, dizendo que a recuperação deixou as avaliações caras novamente. Uma pesquisa da Bloomberg, com gestores de fundos globais, também destacou a persistência da inflação e a recessão como os principais riscos para as ações em 2023. Ainda assim, a maioria dos entrevistados estava otimista, com ganhos baixos de 2 dígitos após o pior ano para as ações desde a crise financeira global. Por isso, pessoal, que eu acredito que o mercado ainda não precificou as consequências dessa recessão. Eles ainda não precificaram os balanços das empresas vindo aí negativos ou frustrando, né? Mas isso vai acontecer, é uma consequência da contração. E aí o Bank of America está alertando que essa ilusão do pivô do Fed não passa de uma ilusão. Como a gente já alertava para vocês, há mais de 6 meses atrás. Eu fui um dos primeiros canais aqui do YouTube a falar sobre isso. Agora que o Bank of America está falando, todo mundo vai falar, né? Mas a gente foi um dos primeiros canais a falar sobre isso. Tanto é que tem uma aula no meu treinamento, Clube dos Capitalistas, falando só sobre essa correlação da taxa de juros com a alta das bolsas. E como essa falácia do pivô do Fed é uma ilusão nesse cenário que a gente está vivendo. Você que pensa em entrar para o clube, espera, não entra agora no meu treinamento, espera que daqui uns dias eu vou liberar uma condição especial para quem acompanha aqui o canal. Não entre agora no clube para ver essa aula, espera que eu vou liberar um descontão para vocês, tá bom? Mas tem uma aula só falando sobre isso. Então, pessoal, nesse cenário que a gente está vivendo, a gente ainda vai ver provavelmente mais quedas na bolsa, tá? Eu já vou aprofundar um pouquinho essa questão do pivô do Fed sendo uma armadilha, mas antes, vamos dar uma olhadinha no gráfico. Aqui, pessoal, nós estamos vendo justamente a tendência de baixa, certo? Aí desde o início deste ano acontecendo. Então, quem me ouviu aí há mais de um ano tá tranquilo, né, pessoal? Tá justamente preparando a terra e se livrou de levar muita trolha aí no mercado de cripto e no mercado de ações global. Então, pessoal, essa tendência de baixa deve seguir. Como eu falei para vocês, essa linha de tendência de baixa está sendo respeitada aqui, ó. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vamos por partes. Essa linha de tendência de baixa aqui, pessoal, ela está sendo respeitada 1, 2, 3 e agora ela está sendo respeitada pela 4ª vez como uma resistência. Por isso que eu antecipei para vocês que agora a gente deve ver um movimento corretivo nos próximos meses. Então a gente deve ver um movimento corretivo aqui nos próximos meses, com uma queda de pelo menos aí, vamos ver, 15% para vir buscar o fundo desse canal. Só que essa queda pode ser ainda maior caso algum catalisador aí ocorra, né, pessoal? Mas nós estamos dentro aqui de um canal de baixa no S&P 500, onde você tem as 500 maiores empresas americanas. E aí, pessoal, nós estamos tendo uma formação gráfica aqui de ombro, certo? Ombro, cabeça e ombro.
tá? Então aqui, pessoal, a gente pode ver essa formação aqui se desenrolando nas próximas semanas, e esse movimento pode fazer as ações americanas caírem justamente abaixo dos 3.000 pontos, pessoal, que é o que a gente vem comentando aí, tá? Então o rompimento dessa linha do pescoço aqui, ó, o rompimento dessa linha pode justamente fazer as ações caírem abaixo dos 3.000 pontos. Então vamos ficar esperto aí para os próximos meses, porque o mercado não tá para entregar lucros aí, como alguns dizem, né? Alguns estavam falando que o Bitcoin ia para 28 mil dólares. Eu acho muito difícil por conta do cenário macroeconômico e do que está se desenrolando. Embora repiques possam ser naturais em tendências de baixa, como esse que está acontecendo, isso aqui é um respiro, né, da tendência de baixa, eu ainda não acredito que o mercado chegou ao fundo e a gente vai ter altas aí consideráveis, né? Para quem surfa os grandes ciclos, então ainda é o momento de ficar mais conservador, como eu venho mostrando para os membros do canal nível 2 ou acima. E aí, pessoal, para quem ficou até o final do vídeo, eu quero dar uma palhinha, né, do que eu falo nessa aula aqui com relação das taxas de juros com alta nas bolsas. Inclusive, eu quero fazer a parte 2 dessa aula. Alunos do clube, em breve tá saindo mais aulas para vocês, tá? Então aqui, pessoal, a grande jogada é que a galera fala que quando ocorre o pivô do Fed, a bolsa, ela magicamente começa a subir. Só que não é verdade. Existe um delay. Existe um delay para essa alta acontecer. E é justamente quando as taxas de juros começam a cair que a gente observa, só olhando o gráfico, a gente observa justamente o S&P tendo as maiores quedas. Por isso que eu digo que esse pivô do Fed, que o mercado está esperando ansiosamente, é uma armadilha. Infelizmente, eu acredito que eu sou o único canal que está falando isso persistentemente. Então, porra, compartilha e deixa o like aí, meu. A gente precisa alertar mais pessoas dessa treta que está para acontecer. Então, o que você está vendo aí na sua tela? Você está vendo justamente em 2008 isso acontecendo. Quando a taxa de juros começa a cair, o que os canaizinhos falam? Falam que o mercado vai subir, mas não é isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo justamente o contrário. Nós estamos vendo o fundo acontecendo. Nós estamos vendo a última queda para aí sim formar o fundo, formar a depressão do mercado, para aí sim entrar. Só que isso não acontece quando as taxas de juros começam a cair. O fundo chega quando as taxas de juros já caíram bastante. Já caíram mais da metade. Então, muito cuidado com essa narrativa de que quando as taxas começarem a cair, o mercado vai disparar. Isso é uma armadilha para morder sardinha, para engolir sardinha. E isso você vê acontecendo em outros cenários aqui para trás, tá bom? Como eu explico lá naquela aula para o meu treinamento, tá? Para você que quer pegar mais dicas sobre essa questão das peças, né, a ordem das peças que vão caindo, eu recomendo que você assista também as lives aqui do canal, tá? Tem as super lives de quarta, aí eu aprofundo bastante esses conhecimentos. Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos para vocês que querem continuar maratonando e também vou deixar o link da última live que eu fiz, que foi a live de super live de quarta número 11, tá? Para você que quer continuar maratonando e entendendo melhor esse cenário macro, vou deixar mais links aqui embaixo. Eu só digo uma coisa, bunda na parede, seus capitalistas. O movimento é de contração e a gente vê bancões falando justamente sobre o que a gente falava há meses atrás. Então, agora, pessoal, eu acho que você tem que tomar muito cuidado com essas ideias de comprar fundo. Eu acredito que o fundo ainda não chegou, tanto nas criptomoedas quanto nas ações. A gente vai desenrolar isso e vai aprofundando nos próximos vídeos. Então, se você não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like. E compartilha esse vídeo, porque não tem nenhum canal aqui no YouTube falando sobre essa questão da armadilha do pivô do Fed. Então compartilha aí, para que a gente possa ajudar mais pessoas. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.